santo nome do Senhor. Amém. Nessa noite nós vamos fazer mais uma oração para a honra e glória do nosso Deus. Porque nesta noite, neste de cura e de libertação, vamos fazer mais uma oração para que Deus possa, aleluia, receber a oração deste lugar. Aleluia. Amantíssimo Senhor, Deus, nosso poderoso e eterno Pai, Senhor, Deus de mistério, Deus de poder nesta noite. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Pedimos agora a Tua misericórdia. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Continua, Senhor, dando a graça do Teu Espírito Santo. Continua operando, meu Deus, milagres, Senhor, nas nossas vidas. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo que nesta noite aqui estamos. Oh Pai Celestial, nós cremos na Tua palavra, Senhor, e profetizamos nesta noite, Deus de poder, que o Senhor continuará, Senhor, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cura, meu Deus, aquele que quer ser curado. Liberta, meu Deus, aquele que quer ser liberto. Deus de poder e glória, está nas Tuas mãos. Meu Deus, nada para Ti é impossível. Não importa a enfermidade, não importa, Senhor, o tipo, aleluia, do vício, o tamanho do vício. Nós sabemos que nesta noite, meu Pai, o Senhor cura, mas quem quer ser curado, o Senhor liberta mais uma vez quem quer ser liberto. Então nesta noite, em nome de Jesus Cristo, opera milagre, meu Pai, vai fazendo a obra. Oh Espírito Santo de Deus, nesta noite, está nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos aqui nesta noite entrar na palavra, né? Nós vamos já entrar na palavra que se encontra no livro de Marcos. A palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a seguir. Para nós já entrar nesta palavra poderosa desta noite. A Bíblia diz que no título é a cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. Só que nós vamos falar nesta noite sobre a filha de Jairo. Amado, diz a palavra nesta noite que passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te, venha e impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Então uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava isso. Antes tudo ia para pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo: esta está curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: veja que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, seja curado deste teu mal.
Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão do Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam, muito pranteavam. E então disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te e anda. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram os com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, mas disse que lhe desse o de comer. Amado, aqui estamos diante de uma palavra que aconteceu há mais de 2 milhões de anos, ou um pouco menos, um pouco para frente, 1800 anos, quando Jesus estava na terra. Jesus veio para o justo, Jesus não veio para o são, porque o são não precisa de remédio, mas quem precisa de cura é aqueles, aleluia, que precisa ser liberto, que precisa ser salvo. E aqui eu quero dizer nesta noite, que nós vamos falar sobre a filha de Jairo. Amados, a história da filha de Jairo é uma das narrativas que revela o poder de Deus sobre aquilo que os olhos dos homens parece impossível. Aos olhos daquele tempo, ou trazendo os dias atuais, era irreversível esse caso. Não tinha jeito. A menina já estava morta. Depois que Jairo já tinha, aleluia, encontrado o mestre, que ele estava pelejando para que ele passasse e entrasse na sua casa. Quando alguns dos seus subordinados chegam até ele, perante Jesus, e disse: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Irmãos, que pancada, que susto. Pensa bem, você estando na tua casa, e você recebe um recado, que o teu filho ou a tua filha já não está mais neste mundo. Aleluia. Então isso que Jairo deve ter sentido naquele tempo, mas ao mesmo tempo ele sabia que o dono da vida, que aquele que poderia fazer a filha reviver, estava ali naquele momento. Então nesta noite, igreja, aleluia, se você tem fé, se você acredita, se você conhece Jesus cara a cara, então Ele é o Deus do impossível. Ele pode, aleluia, tirar, Ele pode fazer acontecer coisas na tua vida que você, aleluia, até você não acredita, porque basta você ter fé. E a Bíblia nos adverte nesta noite, que nós tendo fé como do tamanho de um grão de mostarda, nós fazemos coisas miraculosas, nós fazemos coisas que o monte pode passar de lá para cá. O monte não é um monte de problema, situações difícil, desemprego, coisas, dívida, aleluia, louvado seja Deus, vício. Então nesta noite, é esse Jesus que eu trago para a tua casa, é esse Jesus que eu quero pregar para você nesta noite, é esse Jesus, aleluia, que caminhou na terra há mais de 2000 anos atrás, e fez grandes coisas que até hoje Ele tem, aleluia, e Ele está fazendo, porque é o único famoso, é o único que nunca acabou a fama. Muitos já acabaram a fama, muitos depois que morre a fama, continua com algum tempo, depois some, mas Jesus não, Jesus é famoso até hoje. Então, apesar da posição e a influência de Jairo, ele se encontrou diante de uma situação que nenhum poder humano poderia resolver. Qual era a sua filha? Uma menina, irmãos, de apenas 12 anos.
ela estava à beira da morte. Imediatamente Jairo foi ao encontro de Jesus e chamou por socorro, clamou por socorro. Jesus entrou em sua casa, e aquilo que parecia estar perdido ganhou uma reviravolta miraculosa. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Então, amados, queridos irmãos, o que é impossível para ti, o que não tem jeito para ti, não importa a situação, não importa se está nas drogas, se está no vício da bebedice, se está desempregado, se você vai perder a tua casa, o teu carro, se os agiotas estão batendo na tua porta, eu quero dizer para você nesta noite, que esse Jesus que eu estou pregando aqui, aleluia, esse Jesus que eu vou passar para você nesta noite, esse tem o poder de fazer uma reviravolta, como ele fez, aleluia, quando a filha de Jairo já se encontrava sem a respiração, já encontrava gelada, já estava morta. Então nesta noite, crê somente que o milagre pode acontecer. Quer que Jesus entre na sua casa, mas não quer que ele organize? Ou você deixa ele entrar na tua casa e deixa ele fazer a mudança, ou você não deixa ele entrar na tua casa. Porque se Jesus entrar na tua casa hoje, ele vai organizar, ele vai fazer mudança, ele vai fazer coisas, aleluia, que muitas das vezes você acha que você não iria conseguir, mas se você deixar que ele entra na sua casa, a casa que eu estou falando nesta noite, pode ser a casa física, mas pode ser a casa espiritual, melhor a casa espiritual, dentro do seu coração, só ele pode mudar o que está aí dentro. Irmãos, presta atenção, o versículo 40 diz que Jesus chegou na casa de Jairo e disse que a menina não estava morta, mas a menina estava dormindo. Imediatamente os pranteadores, aleluia, começaram a zombar daquela palavra de Jesus. Na mesma hora, colocou todos para fora. Isso nos ensina que se realmente permitirmos Jesus entrar na nossa casa, é necessário a organização. É necessário. Se você permitir, se eu permitir, se nós permitirmos Jesus entrar na nossa casa, seja a casa espiritual, seja a casa física, tem que ter mudança. Tem que ter organização. Não adianta você querer que Jesus entre na tua casa se você não tem mudança, se você não muda, que você continua da mesma maneira, você continua aí fazendo as coisas que desagradam a Deus. Então nesta noite, esse Jesus que eu estou te convidando, que eu estou te pregando, nesta noite, se ele entrar, se você permitir, ele vai arrumar a casa. Vai doer, mas ele vai arrumar. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. E nem das vezes não temos, aleluia, isso, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Se nós permitir que Jesus entre na nossa casa, e muitas das vezes ele vai ter que organizar. Só que nas mãos do Senhor Jesus não entra qualquer coisa. As pessoas com corações muitas das vezes não querem ser organizada por ele. Jesus não habita em desorganização causada pelo pecado. Tem que sair imediatamente. Tem muita gente querendo Jesus como o gênio da lâmpada, para realizar os seus desejos, o seu sonho, mas não quer que Jesus comece a organizar a sua casa. Então, amados, muita gente quer milagre no estralo de dedo.
a cura no estralo de dedo. O que é que Jesus faz da noite para o dia? Só que não quer Jesus. Só quer Jesus pelo milagre. Só que não quer organização. E quando Jesus entra, se você permite, Ele arruma, Ele conserta, você muda a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira de tratar as pessoas. Então nesta noite, que Deus, aleluia, possa estar falando no seu coração, porque a filha de Jairo, ela já estava morta e Jesus a ressuscitou. Irmãos, você não tem força, mas Jesus tem. Nós não temos força, mas Jesus tem. Mas para isso acontecer, para você retomar tuas forças, retomar a tua vida, retomar o teu trabalho, retomar a linha da tua família, você precisa, aleluia, se apegar, você precisa encontrar com Jesus. Esse Jesus que prego nesta noite é o único que pode mudar a vida, a situação de um homem. Aleluia. Os pranteadores, irmãos, eram pessoas pagas para chorar a morte das pessoas. Isso era uma forma de demonstrar como aquelas pessoas eram queridas e importantes para a sua família. Olha bem, até hoje, alguns lugares ainda tem pranteadores, pessoas que são pagas para chorar em velório, pessoas que ganham dinheiro, muitas das vezes, para que as pessoas que a visitem, a que chegam no velório, vê o sofrimento daquela família. E muitas das vezes a família não está nem aí, mas ali está aqueles que são pagos para chorar. Então naquela época de Jesus, acontecia muito disso aí. Louvado seja o santo nome do Senhor. E para a sociedade, porém, naqueles dias, os pranteadores zombavam das palavras de Jesus, tornaram-se um impedimento contra o milagre. E aí, eles não podiam ficar naquele ambiente, dentro daquela casa. E já que Jairo, que era o dono da casa, não teve a iniciativa e nem força para colocá-los para fora, Jesus imediatamente colocou para fora todos aqueles que impediam o milagre. Olha que coisa tremenda. Muitas das vezes, irmão, muitas das vezes dono de casa, muitas das vezes pai de família, muitas das vezes provedor, você que tem que colocar, muitas das vezes, o impedimento que está dentro da tua casa para fora. Por quê? Porque naquela época os pranteadores zombavam de Jesus. E muitas das vezes, hoje dentro do teu próprio lar, você é zombado, você é taxado de quadrado, porque você está tentando seguir a Jesus, mas a tua casa não quer. Então nesta noite, você continua sendo luz e você procura passar para eles, aleluia, o que Jesus faz, aleluia. Naquela época, aqueles que eram pagos eram colocados para fora, porque Jesus não poderia operar o milagre, porque ali eles não queriam que acontecesse, aleluia, porque eles ganhavam, porque eles tinham dinheiro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, Jesus ensina que muitas das vezes não temos força e nem discernimento para colocar para fora do nosso coração, da nossa vida, da nossa casa espiritual, aquilo que causa impedimento. Muitas das vezes nós não queremos mudança, muitas das vezes nós não queremos, aleluia, fazer algo, que muitas das vezes nós vamos perder amigo, amigas, nós queremos ficar bem próximo. E muitas das vezes estão atrapalhando, não estão deixando a nossa vida caminhar, mas nós ficamos ali, sem querer tirar da nossa vida, ou tirar do nosso coração. E esses impedimentos, irmão, Jesus quer entrar na tua casa, Ele quer fazer mudança, mas Ele precisa que você faça a tua parte, porque Ele fala na palavra dEle, faz a tua parte, que da minha eu cuidarei. Então nesta noite, se você não fazer a tua parte, não tem como Jesus, aleluia, entrar entre nossa comunhão com o Senhor. Você não tem
Mas Jesus tem todo o poder, discernimento para colocar para fora tudo aquilo que é impedimento na sua vida. Então clama ao Jesus, clama ao Senhor nessa hora e diga: Senhor, me ajuda a colocar para fora o que não pode ficar dentro do meu coração. Você que tem que tomar atitude. Você tem que colocar para fora aquilo que impede você de servir a Jesus, aquilo que impede você, além de caminhar nessa terra com Jesus. Então, se teu coração está cheio de pessoa, de mágoa, se o teu coração está impedido de você seguir a Jesus, você tem que ajudar, você tem que expulsar, você tem que fazer um propósito, você tem que falar com o Senhor Jesus. Então me ajuda, porque eu não tenho força. Se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Mas continua rastejando, continua caminhando, continua chorando, mas por Jesus. Amados, ficaram poucos, mas ficaram verdadeiros. Olha bem, missionário, muitas das vezes nós não precisamos de muitos amigos. Nós precisamos de amigos sinceros. Nós precisamos de pessoas sinceras nas nossas vidas. Aqui, no tópico 3, quando Jesus expulsou aquelas pessoas, os pranteadores, de dentro da casa de Jairo para fora, ele precisava fazer um milagre. E muitas das vezes, nós não queremos expulsar das nossas vidas, dos nossos corações, e nós ficamos com aquela vida, aquela vidinha que não vai nem para frente nem para trás, e a coisa a cada vez vai ficando pior. Então, aqueles poucos que ficaram era verdadeiro. É isso que nós precisamos para a nossa vida, é isso que nós precisamos para a nossa família, é isso que nós precisamos para a nossa casa. Amigos, irmãos, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele disse que a menina não estava morta, mas que a menina dormia. Em seguida, todos começaram a rir dele. Aqueles riam de Jesus. E Jesus colocou todo mundo para fora. E se deixou. Aqueles que estavam verdadeiramente com ele. Aqueles que estavam de verdade. Com o coração intencionado, com o coração bom. E isso mostra que às vezes estamos como Gideão, achando que para vencer precisamos de uma grande multidão do nosso lado, mas na verdade não precisamos de muitos assim. Amados, aqui falando de Gideão, quando Deus chamou Gideão, aleluia, quando Deus escolheu Gideão, quando o anjo falou com ele lá, debaixo lá do carvalhar, aleluia, louvado seja Deus, ele achou que para ele ganhar a guerra, para ser vitorioso, ele precisava de uma multidão. Não, para Deus não é assim. Irmãos, se Deus querer que você vença na vida, você não vai precisar de muito não, é com pouca coisa, você vai conseguir vencer. Só de você conseguir paz dentro do teu coração, paz dentro do teu lar, você saber que os teus filhos estão encaminhados, você e a esposa estão bem, estão vivendo bem, você, aleluia, já é um vitorioso, uma vitoriosa nesta noite, aleluia. Não é como Gideão que achou que precisava de muitos para ganhar a batalha. Então nesta noite precisamos, aleluia, de poucos amigos, poucos irmãos, não de muito, mas aqueles poucos que são sinceros e são verdadeiros. Irmão, as pessoas de Deus ao nosso lado, peça a Deus para tirar quem está totalmente atrapalhando a sua comunhão com Ele, e deixa só quem é verdadeiro. Será que precisamos fazer isso? Claro, precisamos, irmão. Aleluia. Aqueles que atrapalham de você caminhar com o Senhor,
aqueles que atrapalham de você andar com Jesus nessa terra, aqueles que não querem nada com nada, irmão. Aleluia. A Bíblia nos dá o direito, apartar dos tais, aleluia. Poderão andar dois juntos se não estiver de acordo? Não poderão andar. Então nesta noite, irmão, aquele que atrapalha de você caminhar, aqueles que, aleluia, que riam de você, que zombam de você, então afasta-te deles, afasta dele e começa a caminhar, nem que for você só, com Jesus. Aleluia. Amados, ficou pouco ali naquele lugar, mas o pouco que ficou era verdadeiro. Então aqui nós vamos na libertação e na caminhada. Para nós termos libertação, para nós termos uma caminhada boa, nós temos que libertar das coisas horrendas, das coisas horríveis deste mundo. O que nos oferece muitos pratos de manjar, oferece muitas coisas que desagradam a Deus, que não agrada ao Senhor. Nós temos que nos libertar, para que nós possamos caminhar nesta terra, até o dia que o nosso Senhor nos chamar. Então nesta noite, irmão, não importa que a tua filha está morta, não importa que o teu filho está morto, não importa que a tua empresa está fechando, não importa que você está na biqueira, não importa que você está se drogando. O importante nesta noite é você convidar Jesus para entrar na sua casa e pedir para que Ele mude a tua situação, e você continuar caminhando com Ele, e você afastar daquelas pessoas que impedem você de caminhar com Jesus, afastar daquelas pessoas que te levam para o caminho errado, afastar daquelas pessoas que não querem o teu bem, porque amigo é aquele que te dá um conselho bom, não é aquele que te dá um conselho ruim, não é aquele que te dá um conselho, aleluia, para que você continue na pior. Então nesta noite, abra os olhos, Jesus ainda ressuscita morto. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, Jairo precisava aprender. Foram absorvidas enquanto ele caminhava com Jesus rumo à sua casa. Isso nos ensina que o nosso conhecimento, a nossa estrutura se aumenta na caminhada com Jesus, que é um conselho. Parado dentro de casa, ninguém aprende nada. O crescimento espiritual não acontece na estagnação do conforto do nosso lar. E, segundo Jesus, que somos transformados. Tem pessoas esperando a transformação chegar para depois seguir Jesus. Ninguém é transformado assim, irmãos. Os próprios discípulos diziam, os próprios discípulos de Jesus cresciam, e o crescimento deles aumentou enquanto eles caminhavam com Jesus. Quer libertação? Ande com Jesus. Quer mudança? Confie em Jesus. É o que eu trouxe para você nesta noite. Amados, não adianta a casa cheia. Não adianta a casa cheia. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, irmãos, estava cheia, lotada. Os pranteadores, que eram pessoas pagas para chorar, e muitas das vezes o choro era apenas um fingimento. Então não adianta. Nós temos pessoas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da igreja, fingida, com fingimento. Olha quantas pessoas tinha na casa de Jairo, mas a maioria era um fingimento. Não estavam chorando porque a filha dele estava morta, não. Estava chorando porque eram pagos para ser chorado. Então nesta noite, cuidado com pessoas fingidas. Aquele não era um choro de verdade. Elas tinham que chorar para ganhar. Tinha que chorar. Isso nos ensina que não adianta a igreja cheia se o foco da adoração está desviado. Na circunstância, irmãos,
em Atos capítulo 2, havia apenas 120 pessoas. Olha bem, Atos capítulo 2 tinha somente quantos? 120 pessoas. E em relação à multidão que andava com Jesus, esse número estava bem baixo do esperado. Mas mesmo assim, o Espírito Santo foi derramado e milagres aconteceram. Então não se iluda com casa cheia no culto. Deus não quer fingimento. Deus quer um culto com quebrantamento e adoração verdadeira. Se a casa estiver cheia, então que ela esteja cheia de adoradores, de pessoas que adoram, de pessoas que são verdadeiras, e que tenha quebrantamento. Mas saiba que o impressionante de Jesus não é a quantidade, mas a qualidade da sua adoração. Aleluia. A qualidade da sua adoração. Isso que é importante. Não precisa de quantidade, mas qualidade. Então aqui na casa de Jairo tinha muita gente, mas a maioria era fingida. Então que nesta noite nós não precisamos de pessoas, irmão, nas nossas vidas que fingem. Nós precisamos de pessoas que adorem em espírito e em verdade, de pessoas quebrantadas, de pessoas que querem realmente servir o reino de Deus aqui nesta terra. Glória a Deus. Tópico 6. Irmãos, tem coisa que Jesus só resolve se ele entrar. Tem coisas que Jesus só resolve se ele entrar. Mas para ele entrar, eu e você temos que dar permissão. Agora, se você não dá permissão para Jesus entrar na tua casa, você não dá permissão para Jesus entrar no teu lar, você não dá permissão para Jesus entrar na tua casa espiritual, como que você quer mudança? Não tem como mudar, irmãos. Se eu falar que vai haver mudança, eu sou um mentiroso, eu estou mentindo. Para Jesus entrar, para mudar a sua vida, você tem que deixar Jesus entrar. A cura do servo do centurião e na libertação da mulher cananeia. Olha bem, Jesus não precisava entrar em suas casas para operar aqueles grandes milagres. Mas na casa de Jairo, Jesus, mesmo após um dia intenso, trabalhoso, porque Jesus trabalhava, Jesus fez questão de entrar.